Muito bem, mais um vídeo sobre impressora 3D jato de tinta. Aquele primeiro programa que eu fiz lá para imprimir uma impressora jato de tinta por deposição de pó já foi entregue para o cliente e agora é só esperar para ver como que vai acontecer os ajustes que ele vai ter que fazer e eu também. A novidade é que eu consegui um patrocinador para desenvolver uma impressora jato de tinta que imprima figuras em 3D. Mas dessa vez não vai ser igual aquela primeira que imprime por deposição de pó. Essa aqui vai ser uma impressora 3D UV. Esse tipo de máquina ele não é novidade aí no mercado mundial. Tem a Mimac, tem umas impressoras chinesas que fazem isso, tem umas americanas que fazem isso. Não lembro o nome delas agora, mas também não importa. O importante é que esse tipo de impressora ele não é assim uma novidade muito grande. Então no vídeo de hoje eu quero explicar como que a gente faz para preparar o arquivo de impressão para uma impressora jato de tinta, para que serve cada um dos elementos que é aplicado para formar uma camada. Então, por exemplo, essa aranha aqui estilizada é o objeto que eu estou usando. Se você olhar aqui por baixo, você vai ver que ela tem esse contorno. Então, conforme ela vai imprimindo, ela vai, por exemplo, precisando de suportes, para a imagem não cair. Quando a impressora é de filamento, você até consegue imprimir uma imagem dessa aqui sem suporte. Mas no caso da impressora jato de tinta, a gente vai ter que usar suporte na maioria das impressões. O suporte são aquelas linhas que fazem com que as camadas não afundem uma sobre a outra. Então aqui, por exemplo, eu já fatiei a imagem. Se eu baixar aqui, conforme eu vou baixando, eu vou vendo que o desenho vai alterando. Cada alteração dessa no desenho é uma camada que precisa ser gerada. Então, por exemplo, nessa curvinha detalhada aqui da perninha, na impressora jato de tinta eu tenho que ter um suporte aqui, porque o ponto da impressora jato de tinta ele é muito pequeno. Enquanto no filamento você vai trabalhar ali com um bico de 0,2 milímetros, 0,2 de milímetro, cada ponto da impressora jato de tinta ele tem a capacidade de 15 picolitros, então é um ponto muito pequenininho. Numa região igual a essa daqui, se eu jogar um pontinho aqui, ele vai cair lá embaixo. Então eu preciso ter suporte em torno da imagem inteira o tempo inteiro. Esse suporte ele é feito com uma resina biodegradável, quer dizer, uma resina que se dissolve na água. Enquanto que o conteúdo do objeto é feito com tintas e resinas 3D. 3D não, tintas e resinas UV. Então vou mostrar aqui como que eu faço para preparar a imagem que é criada a partir de cada camada desse objeto 3D aqui. Eu fiz aqui um programinha para mostrar como que funciona. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui a camada 0 daquela aranha lá. Eu já gerei os arquivos, está aqui então a camada 0. Essa aqui é a base da aranha. O que interessa para mim, que venha lá do fatiador, é apenas o contorno do objeto, porque a partir desse contorno aqui eu vou agregar mais linhas e preenchimentos para poder criar uma imagem que vai ser a camada. Então a primeira coisa que eu faço é gerar a imagem, as linhas aliás que vão servir de suporte, que é um material biodegradável. Quando a impressora for imprimir, ela vai então primeiro imprimir esse material biodegradável e
em uma passada, e na segunda passada ela vai imprimir as cores, imprimir a tinta UV em si. Então tá aqui. Essa é a primeira camada, é uma resina biodegradável que pega todo o contorno do objeto que vai ser gerado. Então isso aqui é uma passada da impressora. A impressora vai imprimir tudo isso aqui e depois volta a imprimir nas cores. O próximo elemento que eu preciso adicionar, eu coloquei aqui amarelo, que é para ficar visível, mas normalmente isso aqui ela é uma resina assim semi-transparente, ela não tem cor, é como se fosse um verniz bem espesso. A próxima linha que eu tenho que adicionar ao desenho então é o verniz. Por que eu preciso do verniz? O verniz ele é essencial na impressora 3D porque ele é que define a espessura da camada. Porque assim, se eu estou imprimindo na impressora convencional aí, na impressora UV convencional, eu estou imprimindo uma cor assim que seja bem clarinha, eu estou colocando poucos pontos em cima da mídia. Então o relevo dessa imagem muito clara, ela vai ser bem fininha, vai ser uma camada bem fininha. Então eu preciso uniformizar a camada, não importa o tipo de cor. Então como que isso funciona? Eu tenho que aplicar verniz. E o verniz, ele é aplicado de duas maneiras. Primeiro no entorno do objeto, como está aqui. E depois ele é aplicado nos pontos vazios das imagens claras. Então se eu tenho lá uma imagem que é muito clara, ela vai ter pequenos pontos vazios. Então o verniz ele serve para compensar a diluição da imagem, vamos dizer assim. Se a imagem for uma imagem preta, ela vai ter pouquinho verniz nela. Se for colorida, for uma cor muito clara, aí ela vai ter poucos pontos e precisa ser compensado pelo verniz, que é para manter a uniformidade na espessura das camadas. Então a próxima linha que eu vou pôr aqui é a linha da cor, que é essa linha aqui, CMYK. Essa linha, ela não pode ser muito espessa, porque quando você está imprimindo, se você, na sua impressora UV, se você pede para imprimir a imagem duas vezes no mesmo local, você vai ver que as cores vão ficando mais escuras. Mesmo que você esteja ali imprimindo em cima do branco, as cores vão ficando mais escuras, porque a tinta UV ela é translúcida. Então quanto mais tinta tiver, mais opaca fica ficam as cores. Então eu preciso que essa camada aqui de tinta de CMYK ela seja muito, mas muito fininha mesmo. E para manter a cor desse verde, como você pode ver aqui na tela, o verde nem está aparecendo direito, porque o fundo aqui é preto. Então para realçar essa cor verde aqui, eu aplico a tinta branca. E aí dá para perceber que o verde ele realçou bem na tinta branca. Então o interior do objeto ele é pintado de branco. Se você for ver nas outras impressoras por aí, o interior ele é branco, e pode ser assim o branco total, que nem está aqui, ou pode ser só um filete de branco mais espesso e ficar com o interior vazio. Então essa daqui é a maneira de gerar a imagem. E eu já falei do verniz, da função do verniz, que o verniz vai dar brilho na imagem e vai manter as camadas uniformes na espessura. Beleza? A resina também, biodegradável, branco. Então por que eu não consigo pegar uma impressora convencional UV e gerar uma imagem em 3D com qualidade? Primeira razão, minha querida, é que
o software de RIP, ele não vai fazer isso aqui para você. Se você for gerar, por exemplo, o branco e o verniz, você tem que gerar em arquivos separados, entendeu? Então, por exemplo, se você vai uma imagem que você vai imprimir na sua impressora aí, que tem o fundo branco, você vai primeiro imprimir o branco e depois imprimir a cabeça um pouco deslocada, a segunda cabeça de cores é um pouco deslocada, aí você vai imprimir o branco, em seguida você imprime o colorido, e se for verniz, você imprime primeiro o branco, depois as cores e depois o verniz. Nessa impressora aqui, com exceção da camada amarela, que eu acho, não tenho certeza ainda, eu vou ter que imprimir numa passada separada, as outras cores, CMYK, o verniz e o branco, eles são impressos em uma passada só da impressora. Então eu preciso controlar cada canal de cor de acordo com a tinta que tiver dentro dele, com o líquido. Por exemplo, o canal verniz, ele vai entrar na imagem para ser impresso ao lado ou sobre o canal colorido em uma passada só. Não sei se eu devo explicar direito, mas é exatamente isso aí. Não tenho sobreposição das cores pela distância entre as cabeças. E para fazer isso, como o programa de RIP, que nem o Photoprint, não vai fazer isso para você, e também é muito difícil você pegar ali 1.200 arquivos e mandar o Photoprint ripar para você, vai dar muito trabalho. Então, foi por essa razão que eu desenvolvi aquele primeiro programa para impressora de pó, e agora eu estou desenvolvendo esse aqui para impressora jato de tinta. Porque, como eu vou gerar o RIP eu mesmo, eu consigo então controlar cada um dos canais. Nessa primeira parte aqui da impressora, graças ao patrocinador que eu arranjei, eu vou colocar apenas uma cabeça de impressão, com 6 cores. É lógico que só uma cabeça, a impressora vai ficar bem mais lenta. Então o que eu faço? A cabeça ela tem 6 canais de cores. Eu vou colocar 2 canais para resina, um canal para CMYK, que na verdade vai ser uma cor só, 2 canais para o verniz e um canal para o branco. Por que eu vou pôr 2 canais para o verniz, um para a cor e um para o branco? Porque eu preciso que a camada de resina que sirva de suporte, que ela não falhe. Ela tem que ser apesar dela depois ser descartada quando você limpar a imagem, ela tem que ter uniformidade na impressão. Então eu vou colocar 2 canais para resina. E aqui no verniz é a mesma coisa, eu vou colocar 2 canais de verniz porque eu preciso de mais uniformidade no verniz do que no colorido. E da maneira que eu faço o RIP também, que eu vou gerar o RIP, quando eu imprimir uma linha colorida, a linha verde aqui nesse caso, no próximo canal eu já vou passar um verniz em cima do verde. Então um dos canais de verniz, além dos 2 manterem a uniformidade da camada, ele também é aplicado sobre a tinta para preencher os pontos vazios da cor. E o branco, a função dele é dar luz na imagem. Porque como a cor ela é translúcida, ela precisa ter o branco por trás, que é para ficar a cor bem viva, ter luminosidade. Então basicamente é isso. A geração da imagem é feita dessa maneira, e esses são os pontos mais importantes da impressão 3D.
Hoje é só um vídeo rapidinho e complicado. Beijo, Isabela, minha filha linda.